Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da internet, pessoal da CEAN, São João Batista. Boa noite a todos. Então, hoje vamos começar falando de um tema da missão do homem inteligente na Terra. Essa palavra homem não é na questão de masculino ou feminino, né, mas é a questão do ser, né, o ser integral, né. E a questão do inteligente não é relacionado a um ser intelectual, uma pessoa que, né, não tem nada a ver com faculdade, com canudo, com cursos, ou a pessoa que se expressa de uma maneira, né, mais intelectual. Mas em si, do homem inteligente seria o ser, a mônada, o espírito encarnado aqui na Terra, né, tendo uma experiência como encarnado. Então, esse é o sentido do... Esse tema a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13. E é bem interessante que esse item está dentro do item falando sobre a humildade, né? Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, fala sobre os pobres de espírito, que seriam os humildes. Então, a questão nesse capítulo 13, ele fala sobre a inteligência, né? O que a gente sabe tem limites muito estreitos aqui no planeta Terra, que se eu não tiver um policiamento daquilo que eu sei para utilizar ele de uma maneira para auxiliar as pessoas, eu posso ocorrer problemas, né? Que a gente vai estudar aqui, né? Mais ou menos vou passar essa ideia, né? Do que seria uma missão aqui na Terra. Então, essa palavra eu procurei no dicionário, então a explicação dela sobre missão é o ato ou criação de enviar ou ser enviado, uma função ou poder que se confere a alguém a agir. Então isso remete à ação, né? E sinônimo tem uma incumbência, um cargo, uma função, uma obrigação, uma empreitada, uma tarefa, um encargo, uma atribuição, um compromisso. Então, a gente avaliando durante os nossos dias, a nossa caminhada na Terra, nós temos diversas missões, né, que a gente vai analisar na sequência. E o Allan Kardec, ele, na pergunta 133, ele questiona qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. Aí a espiritualidade responde: Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, o nosso objetivo aqui na Terra é ser perfeito. Não que Deus criou nós imperfeitos, mas em si com, digamos assim, com qualidades a desenvolver, com a moralidade, com fazer o bem ao próximo, né? Então, essa questão às vezes as pessoas perguntam, mas então Deus criou a gente imperfeito? Não, a gente está num educandário aqui na Terra. Então, o nosso objetivo é ir à perfeição moral, que é o desenvolvimento do amor também. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem levar e sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, e nisso é que está a expiação. Então ele fala ali de vicissitudes, seria no sentido de desafios, de problemas que a gente vai ter, né? E todo mundo aqui tem problemas, né? Tanto na família, né, quanto no trabalho, né, no convívio com a sociedade, os amigos, enfim, a gente tem essas vicissitudes. E o Kardec e a espiritualidade explica muito bem isso. Então, que além de eu ter que eu coloquei aqui no quadro, além de a gente ter essa finalidade terrena, a gente ter expiação, que é uma coisa que eu tive um equívoco no passado e agora, nessa presente encarnação, eu estou, digamos assim, num educandário, eu estou me reeducando. Isso seria uma expiação, e também essa expiação é como se fosse, algumas expiações são como uma prisão, de certa forma, para algumas pessoas. E isso tudo junto está misturado também com provas e a missão. Digamos assim, se a gente for analisar a vida inteira nossa, ela é fracionada em diversas missões. E as provas, então a gente falou, expiação seria algo do passado e agora eu estou tendo uma educação. A prova seria, digamos, uma questão de um desenvolvimento do futuro, eu estou atestando que eu sou capaz de fazer aquilo, fazer aquela tarefa, e isso é um desenvolvimento do meu espírito.
E tudo isso está atrelado à nossa missão. Parece que está saindo o áudio? Vocês abaixaram? Tá. E então a gente vai ver essas palavras no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra assim, às vezes uma penitência ou algo que a gente está, algo, sei lá, que a gente está pagando, mas não que às vezes as traduções que a gente toma, às vezes não é bem aquela palavra, mas e também isso foi feito lá no século passado e também tem diversas traduções, diversos tradutores. Mas a nossa vida, assim, é um educandário, não é uma pena, não é uma coisa que a gente... Em si, uma educação. A partir do momento que a gente tem mais consciência disso, as provas e as vicissitudes que está aqui vai ser mais fácil, né? Do que eu cobrar por quê, né? Estou sofrendo isso, entrando no vitimismo e acabo, né, atrasando mais ainda a minha marcha. E na 133A, e também tem outro item bem importante que ele fala aqui sobre aparelho em cada mundo. Então a gente vem com uma plataforma, né, a gente vem com uma, digamos assim, uma plataforma psicobiofísica para experienciar aqui, né, um perispírito, tem característico do planeta Terra. A gente fala muito sobre essa plataforma, no autoconhecimento, enfim, sobre as paixões, no Identidade Eterna, que vai ter agora domingo, então quem ainda não conhece pode vir, né, experienciar esse curso, né? A gente fala muito sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre as nossas inclinações. Na 133A, ele pergunta, mas então, que se deve os espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não isenta das penas da vida corporal? Chegarem mais expressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Então, e aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, ambicioso, não passará pelos tormentos que originam esses defeitos. Então, não é que é um defeito, em si é algo que eu preciso melhorar. É digamos assim, né, que nem falo isso, uma imperfeição, mas é algo que é o meu calcanhar de Aquiles que eu preciso desenvolver, melhorar, né, para chegar um dia e eu vencer a mim mesmo. Essa que é um dos objetivos. Em que consiste as missões de que podem estar encarregados, né? A espiritualidade responde, são muito variadas que é possível descrever, são muito variadas que é impossível descrevê-las, além do que não as podeis compreender. Deixa eu mudar aqui. São muito variadas e é impossível descrevê-las, além do que não as podeis compreender. As missões dos espíritos têm objetivo o bem, estejam encarnados ou não. Então o Kardec ele teve essa dúvida, né, e ele queria saber tanto dos espíritos quanto dos encarnados. O que seria, né, o que consiste essas missões, né? Então tem muitas e variadas. Às vezes a gente está fazendo uma e às vezes nós nem temos essa consciência. E também a gente não deve também romantizar, eu tenho uma missão, qual que é o meu propósito? Hoje essa palavra ela vem muito, eu também já disse muito isso, o que é o meu propósito? Às vezes eu venho às vezes acontece coisas na nossa vida que fazem a gente tomar certos caminhos, às vezes vim aqui no centro espírita, né, conhecer certas pessoas, né, ouvir certas pessoas, e isso também às vezes sentir um vazio interno que eu não sei o que é, está faltando algo na minha vida, eu não sei o que é. Então é muito difícil dizer realmente aquilo ou não. Mais para frente a gente vai ver sobre isso. A missão é imposta ao espírito ou depende da sua vontade? Ele pede e fica feliz por obtê-la. Então, quando a gente vai encarnar, muitas das coisas que a gente vai passar, a gente implora, e existe uma fila muito grande assim para a gente reencarnar. Então, às vezes a gente não tem essa consciência de que vai chegar aqui e vai morrer. Às vezes a gente vive sem pensar no amanhã, também no que passou, o que eu preciso aprender. Às vezes a vida passa tão rápido que eu chego no final da minha vida e disse, meu Deus, acho que eu perdi tempo. Eu às vezes senti uma intuição lá no passado de fazer algo, de uma vontade que eu tinha, e acabei, passou tanto tempo, passou 50 anos e agora, 60 anos e agora, eu quero, de certa forma, resgatar aquilo que eu perdi. E às vezes vem culpa, às vezes é remorso, às vezes eu quero justificar aquilo que eu deixei de fazer, né? Mas eu acho que
né, quando a gente passa por isso, é também uma forma de aprendizado, e Deus permite isso. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens em lhes auxiliar o progresso. Eles melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como governa o que instrui. Tudo se encadeia na natureza, e mesmo tempo o espírito se depura pela encarnação. Então ali diz que seriam os desígnios da providência. Cada um nesse mundo, na sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, às vezes, eu venho nessa encarnação para vencer a falta de utilidade. Às vezes tem uma coisa dentro de mim que eu me sinto inútil, mas às vezes é aquilo que eu preciso vencer dentro de mim, né? Às vezes é uma baixa autoestima, às vezes é uma uma insegurança, né, dentro de mim que eu preciso vencer. Então, às vezes, uma das missões também é isso. Eu me lapidar. Opa, eu preciso ou buscar ajuda, ou, né, que nem vocês já estão aqui, né, já com outro né, nível de conhecimento, já estão buscando. Isso é muito importante nessa caminhada nossa terrena. E também vale lembrar que não é porque às vezes as pessoas aqui vêm falar aqui no palco, mas a gente está no mesmo barco, a gente está tudo junto. A gente passa por problemas, por provações, então quanto mais gente ajudando a casa, mais gente se predispondo a falar aqui, ou dar os cursos, ou enfim, isso é muito importante também para o nosso desenvolvimento espiritual, porque às vezes eu fico 20 anos na casa espírita e eu às vezes não ajudo nada, né? Às vezes eu fico adiando, um momento, às vezes eu desencarno, aí vem a culpa, aí vem, poderia ter ajudado, né? Mas não só a casa espírita, mas mais a minha família, mais o meu pai, mais a sociedade, né? E essa culpa, quando as pessoas, os espíritos desencarnam, isso é muito forte, e para se desligar, se desvincular da sua própria consciência é o mais difícil, porque o cobrador não é Deus, não é o universo, não é o teu anjo da guarda, mas em si a sua própria consciência. 574. Uma vez que fizeram a escolha, por que prefeririam uma vida sem nenhum proveito? Entre os espíritos também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Então, essa questão de preguiça está muito interligado com a vontade. Então, às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa, mas não faz. Às vezes falta essa, que está na 911, falando sobre a vontade, né? Que às vezes a vontade só está na boca, só fala que vai fazer, mas não faz. Isso em diversas situações, em pequenas situações. Às vezes eu sou tão disciplinado para fazer alguma coisa, mas certa coisa que vai me fazer melhor, eu não faço, né? Às vezes eu observo assim, também me policio, mas às vezes tem tanta gente que é tão disciplinada em falar mal dos outros, mas não é disciplinada para se melhorar interiormente. Então tem várias coisas que a gente pode melhorar. Eu vou ler aqui a 911, que é bem interessante. Há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha de poder superá-las? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes assim, não seja. Então, às vezes a gente está contente com aquela, né, assistir o Netflix no sábado, lá ligar a televisão e ficar lá, porque às vezes está passando às vezes está passando uma palestra aqui da CEU no domingo, às vezes eu não venho, né, às vezes tá chovendo, às vezes eu dou uma justificativa, tá chovendo, tá isso, não tenho carro, sei lá, às vezes tem pessoas que vêm de Uber, vêm de ônibus, vêm de lotação, vêm de a pé, vêm de bicicleta. Então, às vezes a gente justifica isso, né? Justifica essa falta de vontade. Mas lá no final, às vezes a nossa alma quer, mas a vontade, quando ela é tolhida, ela, de certa forma, ela é como se fosse assim eu quero fazer, mas eu nego, e essa negação às vezes é tão forte que eu abafo a minha alma e eu não faço aquilo. Quando se crê que não poder vencer suas paixões, é o espírito nela que se compraz em consequência da sua inferioridade. Então,
Eu lembro até que para fazer a palestra foi muito difícil para mim, porque eu negava dentro de mim, até por conta, acho que de imagem, o que os outros vão pensar, o que eu vou ficar falando lá, não, sei lá, não tenho capacidade. Eu sempre, às vezes, pensava assim. E quando eu li essa 911, ela me deu um boom assim na minha cabeça, porque eu li a primeira vez e eu não entendi muito bem. Falei, beleza, é isso aí. Mas depois que eu li de novo, fui fazer a palestra, deu outro entendimento. Que às vezes a gente tem a oportunidade de fazer, mas pelo uma que nem que diz, seria uma inferioridade nossa, assim, de não vencer essa paixão, que é a vontade irresistível de adiar, de tomar outros caminhos, que é mais fácil. E aquele que procura reprimi-las, que é essa força de vontade de resistir a essa ação da inércia, sair da zona de conforto, querer se melhorar, compreende sua natureza espiritual. Então, foi muito forte essa 911 para a gente tomar mais atenção assim, do que a gente age da nossa vida, do que a gente pensa e o que a gente nega também. Porque às vezes tem pessoas que querem ajudar nós, estão perto, mas você cria uma máscara e aquilo às vezes não vai existir para mim naquele momento. Mas depois que passa o tempo, eu vou sofrer a falta de ação. Então Deus permite, então Ele permite a gente ter essa falta de ação, né? Pois compreenderão mais tarde a sua própria custa os inconvenientes dessa inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Então a gente vê ali naquela outra questão ali, a 572, né? Que o Espírito, né? Se ele é imposta ao Espírito, ele diz aqui que ele pede e fica feliz por obtê-la. Então a 574 explica muito bem que essa é uma razão da nossa própria consciência. Nós mesmos vamos ter essa, digamos assim, esse choque de realidade. Poxa, eu não fiz aquilo que era para mim ter feito. E pode ser ainda que tenham escolhido uma vida mais útil, uma vez em que a ação a recusaram, deixando de arrastar pelas sugestões dos espíritos que se incitavam à ociosidade. Então o problema não é os espíritos que incentivam a gente a não fazer, mas a abertura que a gente dá para eles. Então, se eu dou abertura, aquela força ela vai aumentar dentro de mim. Então a gente tem que se policiar bastante para, né, ver o que a gente está fazendo da vida. 575. As preocupações comuns não nos parecem antes deveres do que missões propriamente ditas? A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, pode-se reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso que faz aos seus semelhantes. Mas a missão também não é só as coisas grandes, que nem eu falei. Existem pequenas missões que a gente vai falar mais à frente. No próximo slide, os homens incumbidos de uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm o conhecimento disso? Às vezes, sim. Por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, alguns médiuns aí que são conhecidos, a gente vendo os filmes, né, e eles tiveram essa, digamos assim, essa pré-cognição ou esse aviso, né, ou esse sentimento que eu vim fazer aqui, né, ficou mais claro. Mas todo mundo tem a intuição internamente, sabe os caminhos que deve seguir, tem a ajuda do anjo da guarda, e isso faz com que tome os caminhos mais corretos. Mas às vezes a gente não escuta essa voz, essa intuição, e acaba tomando caminhos de acordo com o nosso livre-arbítrio e talvez adiando aquilo que eu vim fazer ou tomando algum sofrimento voluntário nessa encarnação. Então, é mais ou menos isso que a espiritualidade diz assim. Então, a maioria das vezes ignora. Então, eu ignoro, vou abafando. Só tem um vago objetivo ao vir para a Terra. Sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as suas circunstâncias. Deus o impulsiona pela via que deve cumprir seus desígnios. Então, aqui ele diz, né, Deus impulsiona, ele dá um impulso. O impulso na tua moda, no teu espírito, dá um sentimento, algo que, é ali. Mas vai muito da gente também. Não, ele não vai fazer a missão por nós. Nós devemos ter essa incumbência. O espírito pode falir nessa missão por sua culpa?
Sim, se não for um espírito superior. Então, a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo nível aqui. Né? A única diferença é que eu estou um pouquinho mais alto aqui do púlpito, mas a gente está no mesmo nível. Não, a gente está aprendendo. Eu só estou passando a voz para vocês, as informações, mas vocês também estão absorvendo. Vocês vão chegar em casa e vão falar para o amigo, para o filho, né? Para o marido, enfim, vão querer orientar alguém de alguma maneira, alguma palavra vai ser transportada daqui para fora. Então, e isso vai fazer a gente se ajudar. É isso que é a humanidade, a gente melhorar com as nossas palavras e ações. Quais são, para ele, as consequências de eu falir? Terá que reiniciar a tarefa e está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Então, só falar em reiniciar a tarefa para algumas pessoas já remete uma ansiedade. Meu Deus, vou ter que repetir aquilo que eu já fiz ou aquilo que eu deixei de fazer. Já dá um remorso internamente. Então, às vezes, quando vem espíritos ou com uma missão mais árdua assim, às vezes digamos assim, essa vontade pode ser ainda maior por conta, já que eu falei no passado. A 582. Pode considerar a paternidade como uma missão? Sem contrapartida, sem contradita, uma missão. Então é o que está afirmando, realmente, a paternidade é uma missão. E ao mesmo tempo, um dever muito grande, uma responsabilidade gigantesca, que implica mais do que o homem pensa. Então a gente, às vezes, por negligência, às vezes não era o momento de vir aquela criança, por falta de conhecimento, até porque eu sabia, mas veio. Às vezes é um sonho tão ilusório, não digo ilusório, mas é um sonho que não é para vir agora, mas é depois, mas eu quero pelo meu imediatismo adiantar essa paternidade. Não é o momento de eu ter um filho. Então, às vezes eu não tenho uma estrutura familiar, às vezes a gente precisa ter um tempo, né? Mas então aqui a espiritualidade ela já nos adianta algumas coisas. Então, há mais do que a gente pensa, isso é responsabilidade para o futuro. Então a gente vai ter muita responsabilidade por isso. Deus põe a criança sobre a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. Eles facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar e em fazê-los carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Então, muitas vezes a gente muitas reclamações principalmente eu vejo bastante assim, professores né, as crianças mal educadas. A gente já vê uma sociedade que a gente está inclusa, né? Essa falta de direcionamento das crianças. E os pais são responsáveis por isso, mas também há pais que fizeram tudo isso ainda se sentem culpados, porque, eu poderia ter feito mais, mas às vezes não é que você tenha feito mais, também tem o caráter exclusivo do esforço do teu filho, aquilo que precisa também passar sobre aquilo. Então a culpa às vezes é uma culpa, digamos assim, tem um fator de responsabilidade, mas se a tua consciência diz, eu fiz, eu eduquei essa criança, eu dei o suporte, não quis o salvar das provas, mas eu dei o suporte nos momentos necessários, eu tenho que estar com a minha consciência tranquila, porque esse espírito também vem com as suas pendências, vem com as suas provas, sua missão. Então a família é um auxílio, mas não um salvador da pátria do seu filho, né? E o filho também tem que entender que, né, tem que respeitar, tem respeito da sua mãe, do seu pai, as orientações, principalmente essa questão de educação, porque às vezes eu rechaço, eu bloqueio, não quero escutar o que o meu pai fala ou diz, e acabo sofrendo, porque às vezes é do meu jeito, às vezes eu quero seguir aquele caminho, mas eu tenho que passar pelaquela experiência. Não adianta às vezes o pai também dizer, não vá para a direita, mas o filho vai lá para a esquerda. E tudo isso, digamos assim, tudo isso é uma experiência, né? É uma experiência. E se este sucumbir por sua culpa, terão que sofrer a pena. Seria uma educação. E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia, o seu adiantamento nas vias do bem. Muitos espíritos, muitos pais, quando desencarnam e vê seus filhos nas vicissitudes, nos problemas, eles sofrem bastante, porque a consciência deles cobra que eles não fizeram
não fizeram o que deveria ser feito nessa encarnação, e seus filhos, de certa forma, algumas inclinações que tomaram foram por conta de uma negligência dos pais. E no mundo espiritual, esses espíritos que foram pais sofrem muito. O sofrimento é gigantesco. Então, quanto mais a gente tem consciência disso, se eu já tenho consciência da fase incipiente, já que eu vou ter um filho, já tenho essa consciência, né, já é mais fácil de eu me se responsabilizar e educar essa criança. Isso aí. Então, 583. Se uma criança se transviar apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Não. Então, mesmo assim, fazendo de tudo, né, ajudando essa criança ou essa pessoa, esse filho que já tem uma certa idade, né, e às vezes não é nossa responsabilidade, depende, a gente tem que ter muito jogo de cintura, como posso dizer, a gente tem que colocar na balança tudo que eu devo fazer pelo filho, ou às vezes é responsabilidade dele, mas ele está fazendo por uma via de querer mais sem esforço. Então vai depender muito de cada caso, é um caso, é muito específico isso, né? Mas quando piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguir desviá-la do mau caminho. Então, às vezes, tem filhos que têm inclinações de vícios, né? Às vezes a pessoa, né, tem um vício muito forte, às vezes né, tem uma doença física, né? Essa criança vem com uma debilidade, a gente vai ver um vídeo ali. E eu sei, é dolorido assim para os pais, né, ver a dificuldade do filho. Aí entra a questão também do universo que criou a paternidade para aproximar os laços, aí vem um sentimento de amor, mas também vai ter aqueles espíritos que existe ainda uma incompatibilidade, né? Às vezes eu não gosto do meu pai, mas gosto da minha mãe, mas tem que conviver ali. Então tem muitas dificuldades que a gente tem que superar, e isso, com o conhecimento a gente vai ter mérito, vai ter, digamos assim, mais alicerce para passar a vida nessas vicissitudes. Na 583A, se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes se beneficiam com isso? Deus é justo. Então, tanto o caráter de educação é primordial o exemplo. Não adianta o pai falar, faça isso, mas daí tem outra atitude. A criança fica observando, ela vai imitar os pais, né? As crianças vão imitar mais ainda, né? E isso que às vezes a gente não enxerga. Tem um vídeo aqui que eu vou passar. Os 4 têm paralisia cerebral, que foi uma forma mais difícil de engolir, que foi um pouco seca demais, assim. A hora que nasceram, eu falei, tá tudo bem, são todos saudáveis. E já eu tô vendo meus 4 filhos correrem pela casa. Então eu não imaginei metade do que aconteceu após o nascimento. No começo eu não aceitei muito bem. 4 irmãos do nada. Foi tudo muito intenso, foi tudo muita coisa, assim, sabe? Muita mamadeira, muitos choros, muitas roupas, muitas preocupações, muitas noites sem dormir, muitos diagnósticos. Eu gosto da minha rotina, eu gosto dessa casa cheia, desse barulho, dessa agitação. Não vou dizer pra você que é fácil, não vou dizer porque a maternidade é a coisa mais linda do mundo. Lógico que eu tenho os meus momentos que eu gostaria muito de estar sozinha, que eu corro pro banheiro, que eu finjo que eu tô tomando banho, mas não tô nada, tô só ficando um tempo eu sozinha, eu me reconectando. Eu acho que todo mundo imagina quando se fala mãe de quadrigêmeos e mais uma, é uma mãe acabada, é uma mãe que não se cuida. E é o que eu mais tento passar para as mulheres. Eu me cuido até para ir na padaria, que eu me cuido para mim. Esse daqui teve uma meningite bacteriana e foi um pouco grave, que resultou uma hidrocefalia. Então, 6 meses. Então, nós ficamos 71 dias entre a vida e a morte dele. Suspendi todos os tratamentos, parei de pensar o que eles tinham, o que poderia ser, foquei nele. E quando eu voltei a focar novamente em todos, foram 2 anos de estudos. Ela me ensinou a ser mãe, a ter força, a saber que eu não tô sozinha. Ela é meu braço direito, esquerdo, minhas 2 pernas. Muitas das vezes é ela que cuida de mim. Cada um tem um grau. Ele é nível 4. Ele ainda é uma incógnita. Se ele vai andar com auxílio
ou ele realmente vai ser cadeirante. A Rafa é a 2. Ela anda, porém com dificuldade, não corre e tem dificuldade de degraus, de subir degraus. É a mãe de todos, é aquela mais adolescente que me ajuda, que já pega sem eu pedir. O Léo já é um pouco mais difícil. Ele é muito inteligente, porém ele é muito bravo, tudo é na hora dele, no momento dele. O Léo é nível 3, ele anda com a ajuda de algum auxílio. E Maia é nível 5, ela não tem controle cervical nenhum e ela vai ser cadeirante. É sorriso o tempo inteiro, 24 horas. Ela tem uma luz, assim, ela transmite uma paz. A todo momento ela quer passar essa... Tá tudo bem, viu, mãe? Tem gente que pergunta, mas são todos seus? São todos meus, são quadrigêmeos. Mas nasceram todos juntos? Todos juntos. E você sabe que eu sempre pensei em ser mãe independente de ter um casamento. Eu seria mãe solo tranquilamente, assim como eu sou hoje, mas as dificuldades são na hora dos diagnósticos, na hora de uma cirurgia, de estar lá ali sozinha naquele momento, de falar, calma, eu tô aqui, eu também vou ajudar. Quando eu tava muito apertada aqui a situação, eu pegava o carro da minha mãe para fazer Uber. E aí surgiu uma pro meu irmão fazer, e ele tava viajando, ele perguntou se eu podia fazer. E quando eu peguei a mulher, e ela falou, você tem rede social? E quando ela viu que tava tendo a vaquinha do carro, ela ia me fazer um Pix para deixá-la lá, ela me depositou 1.800. Não tinha nada no armário, eu precisava fazer compra, e por isso que eu aceitei. Era dia 1º de janeiro isso, 9 da noite. Tava caindo um temporal. E eu falei, pelo menos eu compro a carne. A mulher me depositou 1.800 reais. Eu consegui encher minha geladeira e meu armário. E se não fosse o Razões, ia ser os meus 100 reais. Eu acho que a avó chegou e mudou tudo da minha vida. Se eu falar pra você que houve 95% de mudança, houve. Porque eu dependia pra ir pra São Paulo. Hoje eles voltaram pra terapia, que é a maior satisfação da minha vida, é ver meus filhos evoluindo. Nós tínhamos uma meta que eu confesso que de início me assustou. Falei, não vai chegar, né? Teve um dia que eu me ajoelhei, sim, e falei, Deus, o que o Senhor preparar para mim, eu tenho certeza que vem como ajuda. E naquele dia, acredite, a minha vaquinha decolou. Ultrapassou o suficiente para eu colocar não só um carro na minha garagem, mas o seguro, as cadeirinhas, tudo novo, documentação do carro, tudo. Todo dia eu recebo algo, algum presente, seja um perfume, ou seja um brinquedo para eles, uma roupa, comida, é todo dia. E isso tudo veio depois da nossa matéria. Eu acho que eu só posso dizer que eu sou grata, imensamente grata, não só ao VOA, ao Razões, mas a todo mundo que colaborou. E o que eu sempre tento passar é que se Deus me emprestou os filhos dele, eu tenho que fazer com maestria, não deixando de lado nenhuma parte do que eu sou, que é a Patrícia mãe, é a Patrícia mulher, é a Patrícia filha, irmã e a namorada. Então eu sempre falo que para mim meus filhos é uma escolha de Deus para mim e eu me sinto muito abençoada, porque não é uma missão para qualquer mãe. Eu não reclamo. Eu agradeço todos os dias. Se eu tivesse o poder hoje de mudar algo, eu não mudaria. Uma guerreira, né, essa mulher. Esse vídeo eu tava fazendo a palestra e de repente apareceu na minha frente. Eu achei, esse acho que vai ajudar alguém, vai motivar algumas mães, algumas pessoas, algumas famílias, porque ali mostra muito, vários ensinamentos, mas mostra muito a força dessa mulher, ela de ter 4 filhos, 5 filhos, 4 com problemas físicos, que tem que ter uma ajuda especial, tem que ter dinheiro, tem que ter tantas dificuldades, e a mulher guerreira sozinha, sem a ajuda do pai. Às vezes a gente tem um único filho, 2 filhos, às vezes 3 filhos, mas com saúde, né? Tem dinheiro para levar num colégio, tem digamos assim, recursos, às vezes tem uma mãe que ajuda, às vezes tem um irmão, mas não tem tantas dificuldades, e mesmo ainda reclama, meu Deus, esse filho não para quieto, esse filho é tão quieto, tem algum problema. Às vezes é só o comportamento da criança, às vezes é o jeito dele ser, né? Então a gente tem que ter também mais essa compreensão dos nossos filhos. Sei, é difícil, é um desafio, mas quando a gente está nesse momento de entrar nessa melancolia, nessa dificuldade,
é sempre bom ver esses vídeos, ver pessoas que estão sofrendo mais que a gente, ou fazer uma ajuda, fazer uma caridade para essas famílias. A gente acaba preenchendo talvez essas lacunas que as dificuldades nos trazem. Também tem eu coloquei aqui um exemplo. Outra coisa. O caso dessa mulher, ela teve essas crianças e mesmo assim, no dia 1º de janeiro, ela não estava sem dinheiro. No dia 1º de janeiro, ela deixou os filhos em casa e ela foi trabalhar de Uber para ganhar dinheiro para colocar comida dentro de casa. E nessa viagem de Uber, ela recebeu o Uber e mais R$ 1.800. Então veja, o universo conspira quando a gente tem uma aprovação, uma missão, que nem o dela com os filhos, mas a gente tem que confiar que vai vir recursos. Vai vir, de alguma maneira vai vir, mas a gente tem que confiar, colocar a cabeça aberta, não entrar numa revolta com o mundo e querer já abandonar tudo e eu quero desistir. Não, a gente tem que confiar, né? Às vezes é passos lentos, às vezes não é de uma maneira tão abrupta ou do meu jeito de ser, né? Então, os recursos às vezes vêm, mas tem que ter calma, tem que ter... E quando a gente tem essa boa vontade interior, acho que tudo o universo conspira, porque eu percebi que realmente eles prezam pelo nosso esforço. Quando a gente tem o nosso esforço, ela saiu dia 1º de janeiro e ela foi de Uber. Ela pegou o Uber e foi. O universo conspirou e ela trouxe R$ 1.800 e conseguiu colocar comida na geladeira para a família inteira, as crianças. Imagina a alegria de voltar para casa e a mãe trazer dinheiro, trazer comida. Isso para uma mãe, para um pai, isso é uma coisa que não tem explicação, né? Então, o Jerônimo Mendonça Ribeiro. Então, esse foi um grande trabalhador, palestrante, escritor espírita que, juntamente com o Chico Xavier, seu amigo, trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Mesmo paralisado em uma cama ortopédica e cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita e por isso ficou conhecido como o Gigante Deitado. Eu não pesquisei muito aprofundadamente esse autor, que teria sido só uma palestra só sobre ele, mas isso eu senti de colocar ele, veio na minha mente, e esse homem, com todas as dificuldades, ele vinha na cama e ainda dava palestra. E às vezes eu fiz a situação, eu coloquei no meu lugar, na minha situação, às vezes eu queria, às vezes veio convites para me fazer palestra e eu neguei. Mas por quê? Pela minha inferioridade do meu espírito. Eu ainda estava lutando comigo mesmo, para minha vontade de querer, de ir em frente. Eu estava com essa dificuldade. Cada um tem uma dificuldade, né? Mas o exemplo desse homem foi um exemplo de dificuldade muito gigantesca. Hoje nós estamos aqui, né, talvez aí sem aparelhos, enfim, estou escutando, não sou cego, né, não acredito que não tenha ninguém com problemas visuais, mas se tiver, né, eu tenho às vezes um probleminha minúsculo, às vezes é só de relação interpessoal com o meu familiar, com meus amigos ou com a minha família, já acaba o meu mundo, né? Já não quero. Ocorre também muitos trabalhadores da casa espírita que, por pequenas palavras, pequenos gestos, entram no melindre e acaba tendo essa vontade de fugir, de não querer mais ajudar, de entrar numa revolta contra a casa espírita em qualquer outro âmbito, não só nessa como em outras. Isso também vai muito do nosso orgulho e egoísmo interno, né? Dessa talvez uma falta de consciência naquele momento, mas mais tarde, quem sabe, esses irmãos voltem, né? A Casa Aberta está de braços abertos para receber todo e qualquer pessoa que queira ajudar. Isso e se desenvolver também. A gente já está excedendo o tempo. Então, a 584A. Aquele instrumento que dessas calamidades passageiras nada tem como bem que delas resulta, pois só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem. Aqui a espiritualidade responde que cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. A gente falou sobre intuições, sobre o caminho que eu quero traçar, que eu sinto dentro de mim. E o bem que desejou é tanto o pensamento, os sentimentos. A gente está, sim, desenvolvendo esses sentimentos.
E não é fácil a gente desenvolver sentimentos por um inimigo. Uma pessoa que não gosta de mim, ou eu não gosto dessa pessoa, né? E a mais agravante quando está dentro do nosso âmbito familiar. Então isso eu sei que é o nosso desenvolvimento espiritual, né? A gente alcançar isso. Comentário de Kardec: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou desmaterialização, suas ocupações são proporcionadas ao seu grau de adiantamento. Então, as nossas missões, tanto no mundo aqui espiritual e aqui no mundo físico, a gente tem de acordo com o nosso adiantamento. Não vou receber um encargo muito maior do que aquilo que eu tenho. Às vezes, quando a oportunidade chega, quer dizer que o trabalhador também está pronto, né? E às vezes essa oportunidade ela vem e é repetida, e as pessoas, e vem uma, vem duas, vem três pessoas, vem outra pessoa e fala, mas mesmo assim eu não coloco em prática, eu entro num cepticismo, talvez não é isso, não é aquilo, mas às vezes é só dar o primeiro passo, mesmo que não esteja completamente 100% daquilo que eu imagino, digamos assim, o correto, mas o importante é só colocar aquela fagulhinha no mundo, né? Uns percorrem os mundos instruindo-se e preparando para uma nova encarnação. Então, às vezes, tem espíritos que vão para outros mundos, né? Tem o livro Cidades Espirituais 2, psicografada por Zé Araújo, através do espírito Luiz Felipe, fala sobre essas migrações interplanetárias das 5 estrelas, né? Eu não vou falar muito sobre o livro, mas é interessante cada um ler. E ali, aí, se você for com a cabeça aberta, tu abre a tua visão assim de mundo, né? Porque ali, quando você analisa esse livro, você pensa, eu sou, na verdade, um cisco, um pó, sei lá, o que eu sou mediante a imensidão desse universo. Até saiu essas imagens da NASA ali sobre o universo, até eu compartilhei nas redes sociais. Isso ali foi uma coisa assim de enxergar, nossa, que insignificante eu sou aqui, querer saber mais que os outros, ou ser melhor que os outros, ou ser... Existe tantas coisas que às vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, só falta enxergar essa visão de mundo, que eu não sou o centro do universo. Outros tomam sobre a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações a famílias com relação a essa mulher, aglomerações humanas, cidades, povos. Alguns espíritos se tornam anjos da guarda, gênios, protetores, espíritos familiares. Enfim, presidem fenômenos da natureza, dos quais são agentes diretos. Os espíritos comuns, que ele está dizendo, os espíritos comuns se imiscuem nas ocupações e divertimento dos homens. Então... existem pessoas comuns, as pessoas que ainda não tiveram esse despertamento espiritual, que existe algo além daqui, além da matéria. Às vezes as pessoas estão naquele mundinho, naquela caixa, e a gente não tem digamos assim, a gente não consegue fazer a missão por eles, mas se uma pessoa de certa forma nos encontra e nos pede uma orientação, a gente tem que, né, direcionar da melhor maneira possível. E os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimentos e angústias do momento em que praza a vontade, no caso assim, no momento em que a vontade, o momento, a Deus conceder-lhes os meios de se adiantarem, e se fazem mal é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então aqui fala muito desses níveis dos espíritos, e isso serve também para nós aqui como encarnados. Por que indícios se pode reconhecer um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, o espírito é a prova da sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, né, praticado a lei de Deus, que compreende a vida espiritual. Então, eu compreendo que eu tenho um espírito, tenho uma mona, tenho uma essência, tenho um objetivo, tenho uma missão. Agora a gente está analisando tudo isso, essas provas, essas dificuldades, e eu vendo que tem algo a mais no universo, que eu não estou só aqui só para trabalhar, para comer, para copular, enfim, existe um algo a mais, um quezinho a mais, né? O verdadeiro homem de bem é que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, né? Possuído sentimentos de caridade e amor ao próximo.
faz o bem pelo bem sem contar qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. E digamos assim, eu sei que é bem complicado essa questão de eu analisar a minha própria consciência. Às vezes a minha consciência, ela tem coisas pesadas que eu não quero falar para ninguém, só fica comigo, aquilo está lá latente dentro de mim. E às vezes eu só, o fato de eu falar para a pessoa, de desabafar, eu já estou melhorando. Só que a pessoa ainda não compreende isso. Mas às vezes aquela dificuldade que eu estou tendo, se eu falar para alguém, se eu desabafar, aquilo já vai ajudar, talvez vai até sair aquilo. Se Deus outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito. Então quem tem bens materiais e quem tem essa propensão, né, não é nada de ruim, vai ser, digamos assim, vai ser uma pendência na terra, né, se eu não usar para o bem, né, mas os bens, as riquezas, elas se utilizadas de maneira, né, correta para ajudar a humanidade, isso faz um bem, é um progresso, a lei de progresso. E sobre a dependência social, os homens sobre a sua dependência, a ordem social colocou homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa a autoridade para levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. É indulgente para as fraquezas alheias. Essas fraquezas alheias a gente vê diariamente no trabalho, né? Principalmente no trabalho, na família. As pessoas têm dificuldades, às vezes, de compreender aquela teoria, mas eu sou tão analítico, tenho uma capacidade intelectual tão grande, mas às vezes a outra pessoa não tem. Às vezes a pessoa ela não tem essa, digamos assim, essa habilidade. Eu tenho que compreender, eu tenho que falar diversas vezes, repetir, né? Às vezes a pessoa precisa disso, né? Principalmente às vezes, né, os familiares. E também como a maneira como a gente fala com as pessoas. Tem palavras que às vezes a gente fala e a pessoa... Você falou aquilo, mas às vezes foi uma farpa cortante para aquela pessoa que recebeu. Às vezes ela entendeu aquilo como uma grosseria, mas você só falou da maneira como você é. Mas a pessoa interpretou de uma outra forma. Isso acaba a gente trazendo as nossos problemas de ordem social. Não é vingativo. Exemplo de Jesus: perdoa as ofensas para só lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim será perdoado. Então essa questão de perdão é um desafio diário, né? A gente perdoar. Às vezes a pessoa falou um negócio, me melindrei, entrou no meu orgulho, não quero falar mais com ela, mas é a questão do exercício do perdão. No começo vai ser só da boca para fora, eu perdoo. Às vezes pode ser você vê a imagem, né, daquela situação e eu perdoo. Se fazer todo dia, quem sabe uma hora aquele sentimento vai embora. E vai mais rápido se você chegar e dizer para a pessoa, eu simplesmente fiquei melindrado naquela situação. Isso é muito difícil, Eu estou falando aqui, mas eu tenho dificuldade também. Tem pessoas que vão ter talvez mais facilidade, mas é uma questão digamos assim, de exercício. Exercício. E essa palestra eu acho que eu vou ter que até assistir eu mesmo e analisar, porque tem coisa que vai servir muito mais para mim do que para vocês. Respeita, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos sejam respeitados. Então, fazer o próximo aquilo que eu queria que fosse feito para mim. Essa é a premissa desse item. 919. Qual o meio mais prático? Já está acabando, é muita teoria, eu sei, mas a gente vai na próxima vai melhorar isso. Qual é o meio mais prático e eficaz de um homem a se melhorar na vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse, conhece a ti mesmo. Então esse conhece a ti mesmo é uma palavra muito profunda que
Isso remete a nós, a uma coisa assim que está comigo, né? A outra pessoa às vezes não vai saber o que eu estou passando naquela situação. E esse conhecer a mim mesmo é descobrir realmente o que eu tenho de bom aqui na Terra, o que eu tenho de algo que eu tenho que melhorar, que é meu calcanhar de Aquiles, aquilo que eu tenho dificuldade, o que eu preciso fazer, né, também para me melhorar. A gente tem essa oportunidade de a gente fala sobre muito, sobre se conhece a ti mesmo, domingo aqui no Identidade Eterna, quem quiser ter essa boa vontade de vir, né, estudar. Conhecemos todos a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? O Allan Kardec pergunta aí, se não me engano é o Santo Agostinho, né? Fala, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever. Então, todos os dias, à noite, um horário, eu comigo mesmo, eu me perguntar o que eu fiz no meu dia, o que eu fiz de manhã, o que eu fiz à tarde, o que eu fiz à noite, o que eu lembrar. Às vezes eu estou tão preso ao automatismo que eu nem lembro do que eu fiz. Mas quanto mais eu faço, mais eu tento lembrar, mais vai aumentando a minha vontade, mais a espiritualidade vai ajudando, mais você vai sendo ajudado e mais você vai melhorando. Então, tem que dar o primeiro passo. Aquele que todas as noites evocasse essas ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus, ao seu anjo guardião que se esclarecesse, a grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então a gente não tem como fugir disso. Esse é um progresso individual e também da sociedade. Então, se eu sou uma pessoa que prezo pelo autoconhecimento, prezo por melhorar, eu vou criar uma família, eu já vou ter indicações do que meu filho também precisa seguir. Vou colocar, né, vou orientar a ele a ter também pensar no progresso dele espiritual, moral na sociedade. Então, a partir do momento que quanto mais pessoas tiver isso dentro de si, a nossa sociedade ela vai se transmutando. Então, aqui no final, lembrete interior. Então, aqui só uma frase: em uma só existência não pode querer evoluir tudo. Às vezes a gente quer na pressa. Às vezes no final da vida, meu Deus, eu preciso querer fazer tudo agora num boom e quero me melhorar, quero às vezes dar esse tilt na cabeça, essa inconsistência, assim, talvez até um choque assim, de realidade, mas tudo tem um tempo, né? O tempo é o melhor curativo para a alma, né? E esse tempo é muito bom, porque o universo nos traz esse tempo que cada um no seu tempo. Aprender a servir, perdoar e amar é progredir sempre. Então, eu peço... Então, acredito que eu passei um pouco mais rápido ali, bastante conhecimento. Para isso, tinha mais um vídeo, né? Então, acredito que eu tenha passado as ideias, né? Agora, a gente vai se preparar para o passe, né? Então, para fazer uma oração. Então, se cada um agora se concentrar, fechar os olhos, que a gente vai fazer a oração. O passe vai ser à distância também. O pessoal que está interligado na internet, né? Essas energias, essa vibração vai chegar para vocês também. Pai Celeste, de infinita sabedoria, de amor, de compreensão ao próximo, agradecemos as bem-aventuranças do seu conhecimento, do seu exemplo como Espírito encarnado, que nos deu o direcionamento dos caminhos a seguir, que isso é muito importante para o nosso aprimoramento espiritual. Agradecemos do fundo da nossa alma essa oportunidade de poder servir, de poder estar aqui adquirindo conhecimento, de poder estar aqui se conhecendo ainda mais, de tantas e todas essas dificuldades que temos durante o dia, que se faz presente,
que agora teremos mais consciência daqui para frente. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Que assim seja.